Fala, meu guerreiro, fala, minha guerreira, professor Rafael Borba, professor e coordenador aqui do Borba Cursos, e é uma satisfação estar aqui com vocês hoje gravando mais uma aula para vocês. O concurso tão esperado e sonhado está batendo as portas e eu resolvi fazer o quê? Gravar uma série de blocos de questões aqui, resolvendo as questões do teu concurso. Vem aqui comigo. Olha aqui, ó. 10 questões sobre organização administrativa do artigo 18 ao 30 da Constituição Federal, com foco em quem? No Instituto AOCP. Nessa reta final, a melhor coisa que você tem a fazer é focar nas resoluções de questões. Antes de irmos resolver as questões, pessoal, quero convidar a todos para conhecerem o meu perfil aqui nas redes sociais. No Instagram você me encontra pelo perfil Prof. Rafael Borba. Aqui eu coloco dicas, sugestões de como melhor se preparar. Todo dia eu deixo você mais próximo da tua aprovação. E se você está se preparando para os concursos das carreiras policiais, está perdido, está perdida, não sabe por onde começar, o que fazer, como fazer, o que estudar, como estudar e por onde estudar, eu também posso te ajudar. Criei uma mentoria chamada Método RB Carreiras Policiais, na qual eu vou fazer um acompanhamento específico e personalizado, te mostrando o que estudar, como estudar, por onde estudar, tudo de forma planejada e adequada à sua realidade. Então, se quer se preparar para o ano de 2024, que é o ano dos concursos públicos das carreiras policiais, não perde tempo. Clica no link aqui abaixo na descrição e vem falar com a gente que eu posso fazer um cronograma de estudo totalmente detalhado e personalizado dentro da tua realidade. Tá joia? Quem não nos segue ainda, já nos segue aqui no Instagram. Vai ser uma satisfação ter vocês aqui também. Joia? Já deixa, ó, e já esqueceram, já se inscreve no canal do YouTube, já deixa teu joinha, já ativa os sininhos, faz qualquer coisa aí, coloca um comentário aí, porque isso ajuda muito. É a forma que você consegue me pagar por esse trabalho, é fazendo a sua inscrição e deixando um comentário aqui. Faz isso, a gente vai te agradecer muito aqui. Vamos embora. Primeira questão a ser trabalhada, Instituto OCP 2021. Olha aí, uma questão não tão recente, né? Mas como ficamos naquele lapso temporal do período de doença que a gente teve no mundo, né? Então vamos embora. Instituto OCP. Quanto à organização do Estado, assinala a alternativa correta. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, sendo todos autônomos. Olha aqui, ó, muito importante essas palavras que eu grifei para vocês. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por meio de lei federal, dentro do período determinado por lei, olha aí, ó, dentro do período determinado por lei complementar federal. Será que é isso? A criação, incorporação e fusão, desmembramento de município far-se-á por meio de lei federal ou seria uma lei estadual? Os estados podem, não podem, na realidade, se incorporar entre si. Falso, né, gente? Para quem acompanha nossas aulas aqui no YouTube, para quem está no nosso reta final, para quem acompanha nossas aulas no presencial, ou faz parte das nossas lives aí que sempre abro para vocês já viram comigo que os estados podem sim subdividir, se incorporar, se fusionar. Tem um monte de restrições para fazer isso? Tem, mas é possível? É possível sim fazê-lo. É permitido aos estados e aos municípios recusar fé aos documentos públicos? Falso, pessoal. Contra a literalidade do texto constitucional. Eu já chamo a atenção aqui, ó. O Instituto AOCP é uma banca muito literal. Nessa reta final, não perde tempo, faz a leitura bem aguçada entre o 18 ao 30 da Constituição Federal. Em regra, é legítimo a União estabelecer cultos religiosos? Falso. Quem foi meu aluno já sabe, né? Desde 1891, o Brasil se tornou um país laico, leigo, não confessional. O que quer dizer isso, Rafael? Quer dizer que não tem nenhuma religião oficial, mas se submete à proteção de todas elas. Joia? Bora. Falso também. Gabarito não poderia ser outro, né? Letra A. A de aprovação, A de amém, A de eu vou conseguir passar nesse meu certame público e vou sim ter estabilidade do cargo público. Olha aqui, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União,
os estados, o Distrito Federal e os municípios, sendo todos autônomos. E vem aqui comigo, eu costumo dizer para você que nesse momento você tem que fazer a leitura inteligente do texto constitucional. A leitura inteligente do texto constitucional passa por... Vou calibrar aqui, joia. A leitura inteligente do texto constitucional passa por saber o que vai ler. E agora, nesse momento, você tem que ler o artigo 1º juntamente com o artigo 18. Por quê? Porque o artigo 1º vai dizer assim, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esse união que aparece no artigo 1º da Constituição Federal não é união entre federativo. Pegue sua Constituição aí e veja que esse união está com um minúsculo e não um maiúsculo. Rafael, como é que a gente sabe que a República Federativa do Brasil possui a união dentro dela e não esse união com sentido de junção, agregação, todo mundo junto? Porque a partir de agora você vai fazer uma leitura complementar. Todas as vezes que você lê o artigo 1º, você vai ler junto a ele o artigo 18 do texto constitucional. E lá está dizendo assim, ou mais ou menos assim. A organização político-administrativa de quem? Da República Federativa do Brasil compreende a União, com o maiúsculo, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E preste atenção aqui no bizuzinho, ó. Todos, sem exceção, todos são autônomos, que é diferente de soberania. Soberano é quem? Soberano é a República Federativa do Brasil. É óbvio que o exemplo que eu vou dar agora é um exemplo bobão. Mas vocês já assistiram aquele desenho Power Ranger? Olha aí. Os bonequinhos dos Power Rangers, as criaturas lá, quando estão soltas, são os entes federativos. União, Estado, DF, municípios. Quando eles se juntam, que formam um Megazord, formam um ente grandão com todo aquele poder. Aquilo ali é a República Federativa do Brasil. Já pensaram nisso? Não, Rafael. Mas pensa a partir de agora, quando há a fusão, não, né? Quando há a junção de todos os entes juntos, eles tornam-se República Federativa do Brasil. E a partir de então, a República tem soberania, porque os entes federativos são autônomos. Tá joia? Vamos embora? Vamos embora. Artigo 18. A organização político-administrativa da República compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição Federal. Segunda questão. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Os territórios federais integram a União e sua criação. Ele quer a correta, não é isso? Vamos prestar atenção aqui, viu? Os territórios federais integram a União, a sua criação, transformação ou reintegração em estado de origem serão regulados por lei ordinária. Olha aí. Eu sei que depois do El-Chan, a palavra ordinária ficou vulgarizada. Mas ordinária significa o que é corriqueiro, o que é comum. Joia? Letra B. Tá falso aqui. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros estados ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito, cuidado, a forma que vai se consultar a população é plebiscito, e do Congresso Nacional por lei complementar. Gabarito, letra B de bola. Vamos ver o erro das outras? A criação, a incorporação, a fusão, o desmembramento de municípios far-se-á por lei federal dentro do período determinado por lei ordinária. A gente já viu que é lei complementar. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais mediante a aprovação das Assembleias Legislativas dos estados diretamente interessados e do Congresso Nacional por lei ordinária. São considerados bens dos estados da federação, são considerados bens dos estados os recursos minerais, inclusive do subsolo? Não. Os recursos minerais, inclusive do subsolo, são bens da União. São bens da União. Gabarito, letra B de bola. Onde é que está a justificativa disso, Rafael? Artigo 18, parágrafo 3º. Ah, pessoal, deixa eu abrir a câmera aqui.
São duas marcas registradas das minhas aulas e do meu curso aqui no Borba Cursos. A primeira marca registrada é que nosso material, principalmente nas aulas de resolução de questões, quase todas as vezes você vai encontrar um resuminho, uma observação, uma anotação, um copia e cola da letra da lei logo abaixo da questão. Por quê? Porque esse material serve sim de material de apoio para você fazer uma boa revisão nessa reta final ou em qualquer outra reta final. E segundo, nossas aulas são extremamente objetivas. Eu não perco tempo divagando com muita coisa, não. Eu quero fazer com que você marque o X na questão correta, tá joia? Então vem-se embora. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Por lei complementar. Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa correta com o que estabelece a Constituição Federal de 88 acerca da organização do Estado brasileiro. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação e reintegração em Estado de origem serão regulados por lei ordinária? Falso, gente. E veja que a banca aqui cobra muito isso aqui, né? Isso não é lei ordinária, é lei... Vamos melhorar aqui. É lei complementar. Não é lei ordinária, é lei complementar. Pertence aos estados o mar territorial nos limites de suas fronteiras. Pertence aos estados, never, negativo, falso. Pertence à União. Pertence à União. É vedada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios recusar fé aos documentos públicos. Correto, letra da lei, né? Isso, gabarito, letra C de casa. Letra D. Compete privativamente aos estados legislar sobre trânsito e transporte? Falso. Nunca mais esqueça, viu, pessoal? Eu estava assistindo uma aula aqui com um professor, nem me lembro o nome dele, o ano era 2012. E eu sempre conto essa história para mostrar a vocês a importância do estudo sistematizado, do estudo com técnica. É o que a gente aplica na nossa mentoria Carreiras Policiais. Veja só, o professor falava assim, ó, todas as vezes que você escutar aquela emissora de televisão, a Globo, que antigamente passava assim, ó, tinha entre um comercial e outro, tinha um plim-plim. Não sei se vocês chegaram a ver, quem está assistindo essa aula aqui, mas toda vez que tinha um intervalo de uma novela, todas as vezes que tinha um intervalo de um filme, de uma parte do filme, que antigamente não assistia filme direto, era por partes, né? Fazia o plim-plim, plim-plim. E o que que acontece? Ele disse assim, olha, todas as vezes que você escutar o plim-plim da Globo, você vai lembrar que minas e minérios, jazidas e minerais e trânsito e transporte é competência privativa da União. Legislar sobre isso. É o Tran-Tran, é o Mimi, é o Jajá. Tran-Tran, Mimi, Jajá. Trânsito e transporte, minas e minérios, jazidas e minerais. Tudo isso é competência da União legislar sobre isso. E na hora eu disse assim, que exemplo bobo, cara. Porque a gente tá estressado para concurso público que a gente menos quer saber de televisão, não é verdade? Só para assistir videoaula. O ano é 2024. A gente está em 2024 e eu estou falando o mesmo exemplo. Por quê? Porque grudou na cabeça. Joia? Grudou na cabeça. É isso que eu faço com você, fazer você marcar o X na questão correta. Compete privativamente ao Estado? Não, porque o Estado não tem competência privativa, o Estado tem competência concorrente. E mesmo se fosse compete concorrentemente aqui, não é trânsito e transporte, é competência privativa da União. São bens dos municípios, os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Não, são bens da União. Onde é que está isso, Rafael? Artigo 20 da Constituição Federal. Artigo 20 da Constituição Federal. Vamos lá para mais uma questão. Quanto à criação, incorporação, fusão ou desmembramento dos municípios, assinala a alternativa correta. Far-se-á por lei federal? Dependerá de referendo da população dos municípios envolvidos? Ora, não é referendo, é o quê? Plebiscito. Não é lei federal, é lei estadual. É óbvio que existe um negócio chamado janela
de criação, que é a lei federal que vai autorizar os estados, por determinado lapso temporal, construir, criar municípios, né? Criar, subdividir, incorporar, mas quem cria mesmo dependerá de lei federal por meio de lei estadual. Deverá obedecer os requisitos previstos na lei complementar estadual. É obrigatório preservar a continuidade e a unidade histórica cultural do meio urbano. É obrigatória a divulgação de estudo de viabilidade municipal apresentado e publicado na forma da lei, gabarito letra E, de esperança, que vamos ser aprovados. É obrigatória a divulgação de estudo de viabilidade municipal apresentado e publicado na forma da lei. Por quê? Porque para se criar um município, antes de qualquer coisa, segue-se um passo a passo que eu vou mostrar a você já já. E um desses passo a passos precisa de um negócio chamado estudo de viabilidade, ou seja, criar-se um estudo, uma análise para saber se é viável ter mais um ente municipal ali naquela região, se a população tem interesse naquele ente municipal, se a população quer deixar de ser do município tal e se transformar-se no município X, Y, Z. Joia? E como é esse passo a passo, Rafael? E onde é que ele está? Está na Constituição. Vamos lá. Olha o passo a passo aqui. Ó. São 4 passos. Edição de lei complementar federal, estabelecer o período dentro do qual tais hipóteses poderão ocorrer. Isso aqui é a chamada de janela de criação. Divulgação de estudo de viabilidade municipal na forma da lei, ou seja, há de existir, há de haver, né? Um estudo de viabilidade municipal mostrando a possibilidade ou não de se criar esse município. Consulta prévia à população dos municípios envolvidos, tanto do novo município como também do município originário. Essa consulta é via plebiscito, convocado pela Assembleia Legislativa Estadual, né? Só por os encargos concedidos, deixa eu colocar estadual aqui, vai que alguém não entenda assim. Elaboração da lei ordinária estadual, veja, é lei complementar federal e uma lei ordinária estadual, criando um novo município dentro do período a ser estabelecido por lei complementar federal. Esse é o passo a passo que tudo se inicia com a denominada Lei Complementar Federal, que cria a janela de criação, que abre, né, a janela de criação. Joia? Vamos embora? Bora. Questão de número 5. Em relação à organização do Estado disciplinada na Constituição da República, assinala a alternativa incorreta do verbo que não pode ser marcado, errado, não é isso? A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, correto? Os territórios federais integram a União, correto? Deixa eu já explicar aqui a vocês, ó, presta atenção. Os territórios federais, hoje não existe território federal, mas se eles forem criados, eles pertencerão à União. E qual é a natureza jurídica dos territórios federais, Rafael, se eles forem criados? Eles serão entes federativos? Não. Os territórios federais serão autarquias federativas. São autarquias federativas. É pelo fenômeno da descentralização que se cria as autarquias, os entes da administração pública indireta, né? Esse pertencente ao ente da administração pública direta, no caso dos territórios aqui, seria uma descentralização territorial. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Correto, foi o que aconteceu no Pará. Brasília é a capital federal. É permitido que a União, os estados federais e os municípios estabeleçam cultos religiosos e igreja podendo subvencioná-los. Falso. Vedação constitucional nesse sentido. E vamos ver aqui. Gabarito letra E. Veja o que diz a Constituição Federal no artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende. Aí aqui vem, parágrafo 1º. A Brasília é a capital federal. Os territórios federais integram a União. É vedado à União e os estados, DF e municípios estabelecer cultos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar o funcionamento
ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência, aliança, ressalvado na forma da lei, a colaboração para o interesse público. Gabarito, letra E, com base no artigo 19 da Constituição Federal de 88, já que ele quer a errada, a incorreta. Vamos lá, sexta questão. No âmbito da competência legislativa concorrente entre a União, os Estados e o DF, é correto afirmar que a competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos Estados. Exclui nada disso, pessoal, falso. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que ele for contrária. Pode ser que seja essa, pode ser. Vamos ver a letra C. No âmbito da competência concorrente imprópria, olha a novidade aqui, a coexistência de leis de entes federativos diversos implica a prevalência daquele que é tratado de maior grau de especificidade do bem jurídico tutelado. Falso, aqui não está na Constituição Federal, não. Letra D. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas específicas cabendo aos Estados e ao Distrito Federal legislar setoralmente. Não, falso também. Gabarito, letra B de bola. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que ele for contrária. E como é que funciona? A Constituição Federal, quando estabelece as competências dos entes federativos, ela diz assim, olha, existe competência para legislar, né? Existem duas competências, a competência privativa e a competência concorrente. A competência privativa é só da União e a União somente pode legislar sobre ela. Em algumas situações, a União pode fazer o quê? A União pode delegar essa competência para que todos os estados o façam, mas a regra não é essa, a regra é que a União faça sozinha. Joia, joia. Existem situações que a competência é concorrente, e na competência concorrente vai quem pode legislar sobre aquele tema. Por exemplo, direito tributário, TUFEP, né? Tributário, urbanístico, econômico, penitenciário, financeiro. TUFEP, artigo 24 ou 23, já a gente vê. Esse aqui é o caput, inciso 1 lá. Compete à União, aos Estados, DF, legislar concorrentemente, ou seja, todos eles podem legislar sobre aquilo, só que, por exemplo, sobre o direito tributário, a União vai estabelecer normas gerais, os Estados e o Distrito Federal vão estabelecer normas específicas de acordo com a sua realidade. É o que acontece, por exemplo, com o Código Tributário Nacional, tá bom? TUFEP, tributário, urbanístico, penitenciário, financeiro e econômico. São competências concorrentes. Quem é que falta aí na competência concorrente? Os municípios, porque de acordo com o texto constitucional, agora, nesse momento, os municípios não têm competência concorrente. É óbvio que mais lá na frente vai aparecer para você. Compete ao município legislar no que se for do seu interesse. Mas agora a competência concorrente só entre a União, o Estado e o DF. Tranquilo? Tranquilo. Rafael, a União vai estabelecer normas gerais e os Estados e o DF vão estabelecer normas específicas, correto? Corretíssimo. E se, presta atenção, e se a União não estabelecer normas gerais, enquanto a União não estabelece normas gerais, os Estados e o DF vão ficar a ver navio, não vão poder legislar? É? Não, errado. Vão poder sim legislar e vão poder legislar de forma plena, do jeito que quiserem, porque a União não fez a lei. Só que quando a União resolver fazer a lei federal sobre o tema, a União vai olhar assim, eita, o Estado invadiu minha competência aqui. E no que for contrário, veja só, não é a lei estadual toda não, viu? É somente os dispositivos da lei estadual que for contrária à lei da União, à lei federal, é que elas vão ser suspensos, não vão ser nulos, não vão ser excluídos, vai ser suspenso. Olha aqui, ó, a superveniência de lei federal sobre normas gerais, no caso da competência concorrente, suspende a eficácia da lei estadual no que ele for contrário. Não é a lei toda, não. É só na parte que for contrária. Só na parte que for contrária. De fato, a ausência de norma geral aos Estados, artigo 24, ó, e o DF exercerão competência legislativa plena acerca das matérias elencadas no artigo 24, que trata das competências concorrentes. Vindo a ser editada a Lei Geral da União, não há que se falar em revogação das normas estaduais e distritais, mas sim em suspensão da eficácia naquilo que for contrário à lei federal. Artigo 24, parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que ele for contrária. Questão número 7. De acordo com a Constituição Federal de 88, não compete, não compete. Aí na hora que você estiver fazendo sua provinha lá no dia,
você já vem aqui e circula, não compete, para não se bananar na hora da prova, tá joia? Não compete aos estados, ao Distrito Federal e ao legislar concorrentemente sobre orçamento. Orçamento seria ou não seria uma competência concorrente? Proteção à infância e juventude, procedimento em matéria processual, juntas comerciais ou propaganda comercial. Ora, dessas aqui, a única que é competência privativa e não é competência concorrente é a propaganda comercial. Orçamento é competência concorrente, ou seja, União, estados e Distrito Federal podem legislar concorrentemente sobre o tema, infância e juventude também. Em matéria processual, cuidado, viu? Por quê? Porque lá no artigo 21, você já viu comigo aqui nas aulas teóricas que eu disse a vocês, compete privativamente a União legislar sobre, aí tem lá, direito processual penal, direito processual civil. Agora, e na aula até faço a observação, procedimento em matéria processual, veja, sob direito processual, compete à União legislar privativamente. Agora, procedimento em matéria processual, veja, o que é procedimento? Não interessa você entender isso agora. Eu quero que você memorize que procedimento em matéria processual compete à União, aos Estados e o DF legislarem concorrentemente. Juntas comerciais, idem também. Veja, artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre propaganda comercial. Artigo 22, eu disse 21, né? Competência privativa não é 22, inciso 29. Inciso 29. Questão número 8. Assinale a alternativa correta no que concerne à organização do Estado. O modelo brasileiro de federalismo pode ser classificado como cooperativo por agregação. Letra B. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislarem concorrentemente sobre a proteção e tratamento de dados pessoais. Letra C. É constitucional norma da Constituição Estadual que dispõe sobre o depósito de lixo e a instalação de usinas nucleares. Letra D. A Constituição Estadual, com fundamento na auto-organização dos Estados-membros, pode trazer hipóteses de intervenção estadual diferentes daquelas que são elencadas na Constituição Federal. Falso, o princípio da simetria constitucional. E letra E. É inconstitucional, olha aqui, ó, questão interessantíssima. É inconstitucional lei estadual que vede a criação em cadastro de proteção ao crédito de usuários inadimplentes dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O que aconteceu aqui? Gabarito letra E, viu? O que aconteceu aqui? Uma lei estadual um estado criou uma lei dizendo assim, olha, a partir de hoje, o veaco e a veaca, o velhaco e a velhaca, professor de português, que é o da cadeira essa hora, Rafael, que não pagarem as suas contas da Compesa, aqui em Pernambuco é Compesa, né? Não sei como é que chama no seu estado, e não pagaram o fornecimento de água e esgoto, o ente que está fazendo a distribuição, no caso da gente a Compesa, não pode colocar ele no SPC e Serasa. Aí o Supremo disse, oxê, endoidou e foi. Água, recursos minerais, compete privativamente a quem legislar sobre isso. Comércio, compete privativamente a quem legislar sobre isso. A União. E por que o Estado está se intrometendo em dizer que não vai botar ninguém no SPC e Serasa? O Supremo disse que essa lei é inconstitucional. Olha aqui o julgamento. O julgado é um julgado recente, viu? É inconstitucional a lei estadual que vede, que proíbe a inscrição em cadastro de proteção ao crédito de usuário inadimplente dos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário. De água e de esgoto sanitário. Questão de número 9. Segundo a Constituição, assinale a alternativa correta. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigisse no primeiro caso a aprovação do Congresso Nacional. Está falso, né? Embora esteja fora do radar de questões da gente aqui, mas está falso porque exigisse no primeiro caso o que, pessoal? O trânsito em julgado. Letra B. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional por 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às leis complementares. Falso, serão equivalentes às emendas constitucionais.
Cabe ao Estado explorar diretamente ou mediante a concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Gabarito letra C, e caso é esse ponto que toca a nossa matéria aqui. Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem pelas constituições e leis estaduais que adotarem, observando os princípios da. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão o serviço de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Perceba que são os serviços locais de gás canalizado que são competência estadual. O gás conduzido por dutos que vem da Bolívia, por exemplo, é regido por norma federal em virtude do monopólio da União. Observação fantástica que eu trouxe para vocês aqui. É a exploração de gás local, porque se o gás for intercontinental, vier de vários estados, não vai ser competência dos estados explorar, vai ser competência da União. Artigo 177 vai dizer o quê? Constitui o monopólio da União o transporte marítimo de petróleo bruto, de origem nacional e derivados básicos de petróleo produzido no país, bem assim o transporte por meio de conduto, petróleo bruto, seus derivados, gás natural de qualquer origem. E por fim, para encerrar aqui o nosso bloco de questões, questão de número 10, Instituto AOCP. A Constituição estabelece, como um dos pontos asseguradores do convívio das entidades federativas, a repartição de competência, garantindo a autonomia e também a ordenação quanto à hierarquia e divisões de competência. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os estados federativos é o interesse. Sobre a competência dos municípios, assinala a alternativa correta. Os municípios têm competência administrativa exclusiva para legislarem sobre assunto de interesse regional, falso. Interesse local. E vocês lembram que eu falei agora há pouco? Lembra que eu falei agora há pouco? Que em algum momento a Constituição ia falar para vocês que o município também tem competência concorrente? Pronto, chegou esse momento maravilhoso. Está comigo? Cabe aos municípios legislar sobre os horários de abertura e fechamento de comércio, não inserido nessa competência legislação de que trata o uso da mão de obra dos assalariados pelo estabelecimento comercial. Gabarito, letra B de bola. O município pode criar legislação, e eu disse no bloco, na questão passada, que legislar sobre isso era competência da União, né? Não, nada disso. É competência dos municípios, mas só no que diz respeito a horários e aberturas e fechamentos de comércio. Cuidado, anota aí, que fila de banco, não compete ao município legislar sobre. Não inserir nessa competência a legislação que trata o uso de mão de obra salariada pelo estabelecimento comerciais. Por quê? Porque isso aqui é CLT, né? CLT é direito de trabalho é a União. Joia? Qual é a fundamentação? Artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. É aqui que entra a competência concorrente. 2 municípios. É aqui que entra a competência concorrente do município. Olha aqui o que diz a súmula vinculante 38. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Cuidado na fila do banco. Por quê? Na fila do banco não competem aos municípios estabelecer horário de fila de banco. Tá joia, pessoal? Mais uma vez quero agradecer a todos. Peço que façam inscrição no canal, deixe o seu like. Se tiver interesse em conhecer melhor os nossos trabalhos, aqui abaixo vai ter um link da mentoria para você falar diretamente comigo, vai ter o link dos nossos cursos, tranquilo? Peço que sigam a minha rede social aqui no @prof. Rafael Borba, lá no Instagram. Vai ser uma satisfação ter vocês lá, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.